Prosseguindo agora na síntese do livro do profeta Sofonias, o item 1, ameaças contra Judá e Jerusalém. Estudando Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. O versículo 7 diz: porque o dia do Senhor está perto. Apesar de, no fim do seu livro, Sofonias anunciar a conversão de Israel, que se dará no fim da grande tribulação, e este ser normalmente indicado como o dia do Senhor, neste ponto do livro de Sofonias, o dia do Senhor refere-se ao juízo que está por vir sobre o reino de Judá, sendo levado cativo para a Babilônia. Então observe que no versículo 2, Deus anunciou que consumiria a terra. Vamos ler este versículo, Sofonias capítulo 1, versículo 2. Ele diz: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Essa terra aqui, ela é sem dúvida, não está falando do planeta, está falando da terra onde eles plantavam, né? Da região agrícola. É o termo grego edema, o termo, hebraico, edema, né? Que se traduz por a terra cultivável. Né? Então aquela terra iria ser consumida ou devastada. No versículo 4, Deus diz: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal. Ou seja, Deus está dizendo por que vem o juízo, para tirar o resto de Baal e o nome dos quemarins, né, com os sacerdotes. Quemarins eram ordens de sacerdotes, né, de Baal, tá bom? Então, eles estavam nesse período voltando àquela herança que Manassés havia deixado, porque no tempo de Manassés o povo de Israel realmente estava dividido. O culto, haviam os sacerdotes de Yahvé, os descendentes de Levi e Arão, né? Tá bom? E havia também os sacerdotes de Baal, ok? Mesmo nos dias de Josias, o avivamento não alcançou totalmente o povo. Tá bom? Eles, de alguma maneira, mantinham essa tradição, essa heresia. E quando chega no versículo 5, Deus diz que sobre os telhados eles se curvavam ao exército dos céus. A idolatria ao sol e à lua era algo muito comum, porque todos os povos percebiam que o cultivo do solo dependia dos movimentos do sol e da lua. Se você for perguntar a qualquer pessoa do interior, ela sabe a lua certa para plantar esse ou aquele fruto, aquela raiz, tá bom? Existem critérios. Então os antigos faziam o quê? Eles sacrificavam ao sol, sacrificavam à lua, porque acreditavam que eles eram fundamentais para a vida. Passaram a adorar eles como deuses. É bem provável que a idolatria tenha iniciado com o culto ao sol, porque desde o princípio os homens dependiam do cultivo do sol, tá bom? E percebendo esse poder do sol e da lua sobre o cultivo, sobre a terra, eles passaram a adorar. Nós temos um monumento muito interessante no mundo, na Inglaterra, chamado Stonehenge. E esse monumento, todos os cientistas concordam hoje que ele era um relógio para eles poderem verificar o tempo certo do equinócio, do solstício, a hora de plantar, a hora de colher, tá bom? E ele controlava até os eclipses solares, lunares, tudo. E esse monumento, ele é datado de 4.500 a 5.000 anos atrás, tá bom? Ou seja, um período anterior ao dilúvio, tá bom? Já que o dilúvio teria acontecido mais ou menos 4.300 anos atrás. E já então, naquele período, eles dependiam, viam a importância do sol e da lua. E dali pode ter surgido a idolatria na humanidade. No versículo 12 diz: o povo falava, Yahvé não faz bem nem mal. Ou seja, como se Deus não estivesse operando na terra. Existe uma teoria que defende que Deus
ele criou o mundo, criou o homem, criou tudo, mas depois ele abandonou essa terra e foi habitar em outra região do universo, né? Então, os judeus, de alguma maneira, estavam seguindo essa teoria. O povo dizia que o Senhor tinha abandonado Israel, deixando-o à sua própria sorte. Se eles pecassem, não seriam punidos. Se eles agissem corretamente, não seriam abençoados. Era uma grande injustiça com o Senhor. Eles tinham motivos para acreditar no juízo de Deus, pois este livro foi escrito cerca de 100 anos após o juízo sobre as tribos do norte, e estes serem levados cativos pela Síria. E é claro que naquele momento todos os judeus, até pela rivalidade, anunciaram: isso daí é juízo de Deus. Então, cerca de 100, 110 anos depois, eles haviam esquecido desse juízo. O reino de Judá parecia acreditar que eles não seriam destruídos por serem o povo de Deus. Logo deveriam acreditar que as 10 tribos do norte não faziam parte do povo de Deus. É uma interpretação errada. Eles faziam parte sim do povo de Deus. Foram destruídos porque estavam desviados. Porque, como aquela doutrina herética que existe aí, inserida por Agostinho, o teólogo da Babilônia apocalíptica, né, da Igreja Católica, inseriu uma interpretação da predestinação, tá bom? Seguindo o espiritismo que ele aprendeu entre o maniqueísmo, ok? Ele serviu no maniqueísmo por 9 anos, onde predominava a doutrina espírita celta, hindu, e ele misturava com elementos do cristianismo. Quando Agostinho entrou para a Igreja Católica, ele levou essa doutrina para a Igreja Católica. Mas nós vemos claramente que não existe predestinação. Já pensou? Deus teria ordenado que todas as tribos do norte pecassem e fossem destruídos pelos babilônios? É uma doutrina absurda. Eu não sei como tem pessoas que acreditam nessa heresia. Prosseguindo no comentário, eu digo: era um erro muito grosseiro. Cerca de 20 anos após a profecia de Sofonias, eles serão levados cativos para a Babilônia. Vamos considerar aí o ano 586 como o ano definitivo do cativeiro, já que foram 3 levas, 605, 597 e 586. Tá bom? Então, assim, eles foram levados cativos para a Babilônia. Observe também o versículo 14, o profeta anuncia que amargamente clamará ali o homem poderoso, ou o homem valente chorará amargamente. É o significado dessa expressão no versículo 14. O que eles iriam sofrer, vão vir um exército mais poderoso e ver principalmente o templo de Deus ser destruído. Esse é para muitos o pior momento da história de Israel. No meu entender, não é. Para mim, o pior momento da história de Israel é o ano 135 da era cristã, quando o imperador romano Adriano expulsa eles da terra, muda o nome da terra de Canaã para Ciro Filístia, muda o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina, destruiu o templo que havia sido destruído, eles constroem um outro templo dedicado a Júpiter naquele lugar. Para mim é o pior momento da história de Israel. Mas alguns consideram esse o pior momento. E deve realmente ter sido um choro amargo que até o mais valente chorava. Porque o templo era o símbolo da presença de Deus no meio deles. Então o templo sendo queimado, ele foi queimado em 586, certamente gerou um choro amargo até pelo mais valente. No versículo 16 diz: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Olha, tudo será atingido. A cidade de Jerusalém não vai proteger os israelitas. E no versículo 17, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra Yahvé. Ou seja, como cegos. Já viu uma pessoa que ela não sabe para onde vai, fica totalmente sem destino, não sabe o que fazer? É assim que os israelitas ficarão quando o templo for destruído e a cidade for saqueada. E no versículo 18, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor de Yahvé.
E vamos aplicar isso historicamente até os nossos dias, né? O povo de Israel hoje já é um dos povos mais ricos do mundo, se não o mais rico, até porque nós sabemos que o dinheiro do mundo está nas mãos dos grandes banqueiros americanos, principalmente aqueles 5 grandes bancos, que são todos eles pertencentes a judeus. Então, essa fase da profecia de Sofonias, ela é realmente dura. Olha, vocês estão vivendo nos dias de um rei avivado, mas vocês não estão seguindo o avivamento dele. Então, mesmo assim, vocês serão destruídos. Deus agora está determinando.